Olá, este é mais um quadro Cidadania e hoje o nosso entrevistado é o Dr. Eugênio Brugger, ele que é tabelião e fundador do cartório Ariquemet. Dr. Eugênio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutora Catiane, é um prazer, uma satisfação poder compartilhar assuntos de extrema relevância para a cidade, para a comunidade de Ariquemes e região. E hoje o nosso tema é um pouquinho diferente, o nosso tema hoje é apostilamento. Para iniciar a nossa conversa, doutor Eugênio, o que é o apostilamento? O que é o apostilamento? Essa é uma pergunta que muita gente faz, até mesmo no cartório, quando o usuário pega lá a relação de serviços que são prestados no cartório, que olha, apostilamento gera essa dúvida. Para tirar assim, até para descontrair, o pessoal pode parar de pensar que em cartório vai fazer encadernação, não tem nada a ver com isso. Apostilamento é um ato que, na verdade, o nome completo desse ato que é praticado em cartório é apostilamento de Haia. Ele foi regulado pela Convenção de Haia. Esse termo apostilamento, ele vem do francês, apostiller, tá? Que significa anotar, ou o verbo anotar. É uma anotação que é feita em determinado documento. Então, como é que funciona isso? Talvez seria uma questão também para poder se indagar. Muitas vezes, a pessoa tem a necessidade de, vamos dizer, um exemplo, ir estudar na Bolívia, ir estudar no Paraguai, e eu vejo isso recorrentemente aqui, pessoas indo fazer medicina fora do país. É comum. E aí, para que a universidade, o Estado estrangeiro receba essa pessoa, ela deve levar uma série de documentos para poder ser matriculada, para poder ganhar o visto de permanência no país. Vamos imaginar, por exemplo, então, a certidão de nascimento que a pessoa precisa levar. Obviamente que para que este documento tenha eficácia no país de destino, outrora, essa pessoa precisava fazer o quê? Quando ela queria estudar lá na Bolívia, por exemplo, precisava levar a sua certidão de nascimento, que foi expedida aqui em Ariquemes. Aí ela tinha que levar para a Embaixada da Bolívia, normalmente em Brasília, né? Levava para Brasília. Lá em Brasília, a pessoa pegava uma chancela da Embaixada Boliviana e aí passava no Itamaraty dava a chancela dele para poder levar para a Bolívia, ou seja, país um de destino. bem moroso. Moroso e oneroso. Moroso e oneroso. Quando a pessoa não tinha que contratar uma pessoa lá no Distrito Federal, lá no Rio de Janeiro, para poder fazer esse serviço, ela mesma tinha que ir. E nós sabemos que uma passagem, assim, em cima da hora, vamos dizer, para Brasília, ida e volta, quase dá R$2.000. Se não der R$2.000, até mais. Então, o ônus era muito grande, sabe? É muito oneroso, muito caro esse procedimento. E com a Convenção de Haia, esse serviço ficou resumido ao apostilamento. Então, o apostilamento é o ato por meio do qual é feita a anotação no documento de que aquele documento é um documento público, nacional, válido, para que ele possa surtir efeito no país de destino, aonde ele vai ser apresentado. Doutor Eugênio, essa Convenção de Haia, é isso? Convenção de Haia. Essa convenção, somente os países signatários que aceitam e recepcionam esses documentos chancelados, digamos assim, pelo cartório, ou é uma obrigatoriedade de todos os países aceitarem? Como é que funciona isso? É uma excelente pergunta. Há algum tempo, aqui em Ariquemes, eu recebi uma visita de uma advogada vindo de Goiânia, que ela tinha um cliente, que esse cliente é residente e natural lá dos Emirados Árabes. E ele havia outorgado uma procuração lá nos Emirados Árabes para a advogada representá-lo em uma assembleia de uma sociedade anônima aqui em Ariquemes, tá? E eu fui convocado para praticar outro ato, não tinha nada a ver com apostilamento. E quando ela me apresentou a procuração, eu falei, doutora, infelizmente essa procuração eu não posso aceitar.
Porque os Emirados Árabes, eles não são signatários da Convenção de Haia. Então, eles não podem apostilar documentos. Eles não podem anotar no documento que o documento é válido e vai surgir eficácia no Brasil, por exemplo. Nesse caso, esse procedimento, esse documento, para ter eficácia no Brasil, ele vai ter que passar pelo procedimento anterior. Aquela burocracia. Que é passar na embaixada, consulado, Itamaraty, registrar em título e documento para aí poder surtir eficácia aqui no Brasil. Então, o que a doutora falou é justamente isso. Os documentos apostilados, eles só surtem efeitos nos países que são signatários da Convenção de Haia para firmaram essa... Que firmaram, que assinaram aí e assumiram o compromisso de poder apostilar. Então, vamos dar um exemplo. Os mais corriqueiros, os Estados Unidos, Bolívia recentemente aderiu à Convenção de Haia, o Paraguai, a Espanha, Portugal, né? Nós temos um tratado anterior à Convenção de Haia em relação Brasil e Itália de validade de documentos, né? Então, esses países, a tramitação, vamos dizer, burocrática desses documentos públicos, facilitou enormemente. Vamos tentar esclarecer para o pessoal que está em casa um pouquinho mais de quais seriam esses documentos, porque às vezes o pessoal está em casa e não sabe quais são os documentos. Diploma de colégio seria? É curioso, porque quando eu falo em diploma, a pessoa estudou numa escola estadual aqui em Ariquemes e tem um histórico escolar. Isso. Né? Obviamente, estadual, esse documento ele será público, mas pode ter estudado num colégio particular, né? Numa faculdade, numa universidade particular. Obviamente que há norma de que esses documentos eles são chancelados pelo MEC. Obviamente, eles são documentos públicos. O que a população tem que ter em mente é que a chancela da apostila, ela somente é aposta em documentos, isso aqui é interessante, em documentos ou em atos públicos. Um documento particular, por si só, ele não pode ser apostilado. Então, diploma, certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura pública, procuração pública, hoje, esses podem, porque são públicos. Hoje nós fizemos lá na serventia um documento, uma escritura, que até assim, inovação aqui em Rondônia, que de escritura pública de manutenção e subsistência. Que a criança vai para estudar fora do país e o pai se compromete a mantê-la. Né? E se der algum problema e ela precisar voltar, o pai inclusive vai arcar com a despesa da passagem de volta, entendeu? E é uma escritura pública. E aí essa escritura, para valer, no caso era para Portugal, já saiu da serventia apostilada, já para ter a utilidade, né, os fins que são almejados. Tá. Essa possibilidade do apostilamento aconteceu a partir de quando? Você falou que é mais ou menos recente. Começou a signatária em 2015 e aí veio a regulamentação pelo CNJ da possibilidade e de que as autoridades apostilantes no Brasil seriam os cartórios. Bacana. Tá? Seriam os cartórios. E uma coisa que eu falei que eu acho que é de muita importância é documentos públicos ou atos públicos podem ser apostilados. Como assim atos públicos? Né? Uma escritura pública, uma certidão de nascimento, um diploma são atos públicos, são documentos públicos, podem ser apostilados. Mas vamos imaginar que a pessoa queira enviar para os Estados Unidos uma procuração particular. A procuração particular, ela não pode ser apostilada. Mas, no momento em que é reconhecida a firma da pessoa que assinou, o cartório de notas que fez o reconhecimento de firma praticou um ato público. Esse ato, ele pode ser apostilado. Olha que interessante. Por exemplo, eu preciso mandar uma cópia da minha identidade. A cópia simples da cédula de identidade não é um documento público. O documento público é a cédula. No momento em que ela é autenticada, essa autenticação ela pode ser apostilada. Então, a população tem que entender isso. São os documentos públicos ou atos públicos. Inclusive, essa questão aí dos atos notariais, como reconhecimento de firma ou autenticação de cópias. Tem uma curiosidade.
documento de veículo pode ser apostilado? Aconteceu isso. A nossa faculdade, hoje nós temos 2 faculdades de direito aqui no município de Ariquemes. Uma das 2 levou aproximadamente uns 40 alunos para conhecer o Peru, né? No momento em que chegou a Tríplice Fronteira, a Brasileia, ali no Acre, né? Eles não puderam ingressar no país. Não puderam ingressar no país, em que pese todos os estudantes e professores estarem com a documentação, com um documento hábil para poder, não todos eram maiores, não, com documentos hábeis para poder ingressar no país, o veículo não estava. O documento do veículo, ele não surtiria efeito no estado estrangeiro, porque não tinha sido feito o apostilamento. Graças à força de vontade dos colegas lá do Acre, conseguiram fazer o apostilamento lá em Brasileia, num distrito próximo a Brasileia, e aí sim eles conseguiram seguir viagem. Então, motoqueiros de plantão aqui de Ariquemes que vão fazer esse passeio para poder ir conhecer o Peru, de 2 uma. Ou eles apostilam o documento. O que é isso? Aí a apostila, essa anotação, vai no próprio documento do veículo, da moto, do carro. Ou apostilam a autenticação da cópia do documento, para poder chegar com a cópia autenticada do documento devidamente apostilada. Mas que há necessidade de fazê-lo? Sim, há necessidade de fazê-lo, senão esse carro não vai poder trafegar no país de destino. Eugênio, só para a gente finalizar, esse apostilamento ele já acontecia nos 2 extremos do nosso estado. E agora é possível realizar aqui em Ariquemes. Foi uma briga muito grande, vamos dizer assim, para que eu conseguisse trazer esse serviço aqui para o município de Ariquemes e região. Aqui a população, quando a gente pega o censo do IBGE, nós temos aproximadamente quase 400 mil pessoas pegando todos os municípios limítrofes, pegando a região de Jaru, Teobroma e assim vai embora. Até Buritis, né? Então, outrora, os cartórios de Porto Velho e os 2 tabelionatos de notas de Vilhena estavam autorizados, estavam credenciados para poder praticar esse ato. E aí, eu, em busca no CNJ, na Corregedoria Nacional da Justiça, eu consegui a autorização tanto lá no CNJ quanto na Casa da Moeda, porque o papel do apostilamento é somente emitido pela Casa da Moeda, para poder praticar esse ato aqui. Então hoje o município de Ariquemes está privilegiado de poder contar com esse serviço na sua casa. Porque outrora havia necessidade de mandar... Claro que o cidadão aqui de Ariquemes, a não ser que ele fosse, por exemplo, para Cuiabá, que ele parasse em Vilhena e fizesse o serviço. Normalmente, o que ele faria? Ou ele encaminhava para Porto Velho e voltava, ou ele ia. Então, o gasto aumentava. Lógico que reduzia, não ia ser igual ir a Brasília para poder buscar o Itamaraty. Mas, de qualquer forma, nós trouxemos isso aqui, vimos a necessidade de um município ter esse serviço, facilitar aí para a comunidade, trazer, como diz o programa, cidadania. Que bacana. Eugênio, mais uma vez no nosso programa, nos prestigiando, nos brindando com o conhecimento dele. Eugênio, muito obrigada pela tua atenção, pelo teu atendimento ao nosso convite. E deixa suas considerações, o endereço do cartório, telefone de contatos, redes sociais, fica à vontade. Eu que me sinto extremamente privilegiado de poder estar aqui. Agradeço aí ao Giro Cidade, agradeço a doutora Catiane, ao quadro Cidadania, por poder, como eu disse no início, trazer informações de grande relevância para a comunidade ariquemense. O cartório é o cartório Ariqueme, fica ali ao lado da Igreja Católica na Avenida Canaã, no setor 1, na 8ª Rua, e o telefone é 3535-5555. Esse foi o nosso programa Cidadania de hoje. Eu desejo a vocês uma excelente tarde e continuem acompanhando toda a nossa programação. Até mais!